Sabe o que me chateia? As pessoas esquecem que Neymar já tinha 22 anos quando chegou à Europa. Desconsideram essa parte de sua carreira como se, naquela época, ele não tivesse metade do mundo convencido de que ele era o maior garoto prodígio de todos os tempos. Quer dizer, você tem que perceber até então, ele já havia jogado mais de 230 partidas, com aproximadamente o mesmo número de contribuições para gols. Além disso, ele havia conquistado um total de 72 prêmios e troféus em apenas 5 anos, incluindo 2 indicações à Bola de Ouro, o que ninguém na América do Sul jamais conseguiu fazer. Naquela época, Neymar estava destinado a se tornar uma lenda. Quer dizer, desde o momento em que ele nasceu, tudo parecia estar do lado dele. Não só ele tinha a genética de seu pai, que era jogador de futebol, mas seu aniversário, 5 de fevereiro, pode ser o maior amuleto da sorte quando se trata de futebol. De Cesare Maldini a Georg Hagi, Tevez e até Ronaldo, quase parece que, se você nasceu nessa data, está fadado a se tornar um jogador de futebol. Mas não pense que as coisas sempre foram fáceis. Tudo pode ter dado muito errado para Neymar desde muito cedo, a estrada colidindo violentamente com ele. Quando seu pai recuperou a consciência, a dor que sentiu foi tão forte que gritou para a mãe, pensando que iria morrer. Acontece que ele havia quebrado o quadril e seria forçado a se aposentar do futebol após o acidente. Mas, se você perguntar a ele, o que mais o assustou foi o momento em que percebeu que Neymar não estava no banco. Pensou que ele tinha sido ejetado do carro, que tinha morrido. Ainda bem que a mãe acabou encontrando ele embaixo do banco, muito machucado, com sangue escorrendo pela cabeça, mas vivo e sem um único osso quebrado. Aliás, seria graças à obsessão do pai pelo futebol que Neymar se tornaria tão bom quanto ele, já tão cedo. Com apenas 6 anos de idade, ele estava correndo nas arquibancadas de um campo de futsal, quando um olheiro chamado Betinho, o mesmo homem que descobriu Robinho, viu-o. Percebendo sua velocidade e a precisão com que zigue-zagueava entre os assentos, foi o suficiente para ele dizer que seria o próximo grande jogador. Imediatamente ele contatou todos que podia e o levou para a Portuguesa Santista, saindo das arquibancadas para o próprio campo de futsal, o que definiria seu estilo de jogo icônico. Você tem que perceber isso. Neymar virou um fenômeno local instantaneamente. Ele era tão bom que fazia os jornais o tempo todo, e as pessoas vinham de longe para observá-lo. A quadra de futsal estava sempre lotada. Ironicamente, dizem que até o Robinho foi lá uma vez, só para ver o garoto de quem todos falavam. E de maneira semelhante, outra lenda santista, Zito. Na verdade, por incrível que pareça, ele teria sido mandado assistir pelo famoso fanático do Santos alemão, que por algum motivo tinha o emblema do Santos tatuado na testa e em todos os lugares. Seguindo em frente, a questão é o momento em que Zito o viu, ele praticamente correu para o presidente do Santos, dizendo-lhe para não apenas levar o garoto, mas também dar-lhe um contrato longo, porque o garoto tinha apenas 10 anos. E de alguma forma, ele foi convincente o suficiente, que apesar do Santos não ter um time jovem o suficiente para acomodar um garoto de 10 anos, eles acabaram realmente marcando testes e criando um do zero, só para que pudessem contratá-lo. Aos 11 anos, Neymar já ganhava um salário e era uma grana para valer, mas mesmo assim, nos anos seguintes, ainda seria na quadra de futsal que ele daria mais onda. Veja bem, ele levou o time da escola para o final da Copa TV Tribuna, um futsal juvenil televisionado. Sim, é um grande negócio, e isso pode tornar o Brasil o país mais legal do mundo. De qualquer forma, o que tornaria aquele jogo icônico seria o fato de que, no intervalo, com o jogo empatado, os repórteres entrevistariam Neymar e o garoto foi incrível. Estoico como pode ser. Ele disse a eles que estava confiante de que eles iriam vencer, mas assim que o jogo recomeçou, as coisas deram errado para ele. Seu time ficou para trás, o que o deixou excessivo. Quero dizer, ele literalmente recusou-se a passar a bola. Foi tudo ao ponto que, quando o outro time fez 2 gols na frente, ele começou a chutar de um lado do campo para o outro, ou apenas tentando levar o time inteiro sozinho, eventualmente conseguindo marcar um gol, mas acabaria perdendo por 5-2. O que pode fazer você dizer, ei, que tipo de final é esse? Bom, esse não foi o fim, porque no ano seguinte Neymar voltou melhor do que nunca e finalmente levou o troféu.
Porém, isso provavelmente não significava nada para ele, já que então ele estava literalmente voando para a Espanha para ir a julgamento no Real Madrid. Eles voaram com ele e seu pai, mostraram a ele, fizeram tudo o que podiam. Quero dizer, honestamente, parecia que eles comprariam a lua se fosse possível. Ele acabou mesmo sendo inscrito como jogador do Real Madrid. Mas Neymar parecia com saudades desde o momento em que chegou lá. Então seu pai conversou com o Santos, convenceu-os a pagar um bônus de assinatura de R$1 milhão e acabou de trazer o garoto de volta ao Brasil. A partir desse momento, ele simplesmente explodiu. Nos próximos 2 anos, ele começou a tocar com o garoto mais velho da academia. Apesar de ter apenas 15 anos, conseguiu superar todos, tanto que começou a receber suas primeiras convocações para a seleção brasileira sub-17, tornando-se o garoto prodígio mais notório de todo o país, levando o Santos a prendê-lo com um contrato logo depois que ele completou 17 anos, e o transferiu para o time principal, onde no começo ele nem deveria jogar. Mas adivinhem o que aconteceu? Ele demoliu completamente seus companheiros de equipe no treinamento, levando o gerente a fazer piadas sobre chamando para o próximo jogo com Neymar, contra suas expectativas, dizendo que ele estava mais do que pronto. Ou seja, na hora da partida, com o resultado empatado em 0-0 com 59 minutos, todo o estádio, sabendo como ele era talentoso, começou a chamar pelo nome de Neymar, pedindo ao técnico para trazê-lo. E bom, ele obedeceu, e o Santos de repente voltou a ficar animado, virando o jogo de cabeça para baixo e levando a vitória. A partir daí, ele fez mais uma aparição vindo do banco e de repente ele tinha feito 15 partidas consecutivas pelo clube. E ainda que ao longo da segunda metade da temporada, o treinador tenha dado um passo atrás quanto a isso, havia chegado à final da competição, onde bateu de frente com o próprio fenômeno, que infelizmente para Neymar, bisou e levou a vitória. Mesmo assim, no ano seguinte, com Ganso e Robinho ao seu lado, Neymar pegou e levou tudo para o próximo nível, liderando o Paulista de assalto com 14 gols e 5 assistências em 19 partidas, mas sobretudo marcando 2 na final para dar ao Santos o título e a si mesmo o prêmio de melhor jogador do torneio. Em uma sequência ainda mais absurda na Copa Brasil, marcou 11 gols e deu 7 assistências em apenas 8 partidas, chegando a uma sequência que o levou a anotar 14 gols em 3 partidas, incluindo 5 gols na final, levando o título e o prêmio de artilheiro da competição. Com apenas 18 anos, Neymar era o garoto propaganda do futebol brasileiro, a cara do Brasileirão. O Santos chegou a rejeitar uma oferta de 30 milhões de libras do Chelsea, apenas convencendo Neymar a ficar depois de dizer a ele que o time estaria centrado em torno dele, chegando a chamar Pelé ao telefone para convencê-lo a ficar. Claro, tudo isso significava que era esperado que ele fosse convocado para a Copa do Mundo com o Brasil, onde poderíamos tê-lo visto escalar ao lado de Ronaldinho. Mas infelizmente o técnico da seleção Dunga nos roubou essa possibilidade, deixando Neymar fora do torneio. Talvez tenha algo a ver com o fato de que também foi o ano em que René Simões se referiu a Neymar dizendo: "Estamos criando um monstro", o que ele não quis dizer no bom sentido. Deixe-me explicar. Neymar ficou famoso por marcar pênaltis com uma paradinha, significando parar à direita antes de bater na bola para induzir o goleiro a mergulhar muito cedo, o que os irritou terrivelmente, com o lendário Rogério Ceni até reclamando uma vez para a imprensa, o que foi especialmente irônico porque ele também já havia feito isso no passado. Apesar disso, a FIFA acabou proibindo a jogada, o que obrigou Neymar a se ajustar, levando-o a perder alguns pênaltis, o que acabou levando seu técnico Dorival a ordenar no meio do jogo que deixasse um de seus companheiros marcar um, com Neymar enlouquecendo e xingando o treinador de dentro do campo, o que significa que quando René o chamou de monstro, o que ele quis dizer foi um pirralho mimado, ao invés de um jogador de futebol monstruoso, embora para ser justo, ele se desculpou depois. E talvez os 43 gols e 10 assistências em 63 partidas também compensaram um pouco. Enquanto a chuteira de ouro de artilheiro brasileiro do ano e o prêmio de melhor atacante do campeonato, apesar do 8º lugar do Santos, valeu a primeira convocação para a seleção brasileira. Para ser justo, no ano seguinte, ainda seria com o Sub-20 que faria história, iniciando o Sul-Americano com 4 gols em uma partida e indo até o fim,
levando o título e o prêmio de artilheiro, tendo feito mais que o dobro de gols que qualquer outro. Afinal, ele já era bom demais para jogarem nesses torneios juvenis. Naquele ano, Neymar não almejava títulos como aqueles. Ele almejava o grande prêmio, a Copa Libertadores, começando tudo com um gol contra o Colo-Colo, que garantiria a classificação para a fase eliminatória, onde ele teve uma das atuações mais decisivas de todos os tempos. Primeiro, fazendo o único gol contra o Clube América para colocá-los nas quartas, onde assistiria um gol e faria o outro na vitória do Santos sobre o Once Caldas por 2-1. Nas semifinais, a história se repetiria novamente, como Neymar assistiu o único gol no jogo em casa e depois marcou o terceiro e decisivo gol no jogo de volta. Empate de 3 gols. Abriu o placar e o Santos inevitavelmente se sagrou campeão sul-americano. A primeira vez que eles venceram a competição desde Pelé. E claro, eu preciso mesmo, diga-se de passagem, Neymar foi o jogador do torneio. E como se essas atuações não fossem icônicas o suficiente, logo em seu próximo jogo pelo Santos, Neymar faria sua atuação mais icônica de todos os tempos com a camisa branca, enfrentando Ronaldinho, como eles enfrentaram o Flamengo. Curiosamente, a partida começou com 2 gols de Borges, com Neymar marcando o segundo apenas 16 minutos de jogo, antes de marcar simplesmente um dos maiores gols de todos os tempos, apenas 10 minutos depois, para colocar o Santos na frente por 3-0 já. Porém, o Flamengo não ia deixar passar assim tão fácil, voltando para empatar a partida, com Ronaldinho marcando o primeiro e dando assistência para o terceiro. Isso já teria tornado o jogo um sucesso, mas não só. Eu nem mencionei o fato que ali já tinha sido uma falha de gol aberta e uma falha de pênalti, mas também o fato de que o jogo estava longe de terminar, com Neymar colocando o Santos na frente com outro grande gol, antes de Ronaldinho levar o Flamengo a mais uma reviravolta, marcando mais 2 para fechar o placar da partida. Mas não se preocupe com Neymar, ele também ganhou uma recompensa por sua atuação. O prêmio Puskás pelo seu primeiro gol, tornando-se o jogador mais jovem a conquistar o título, acabando por ser superado por Daniel Sori, que marcou seu gol na estreia. Isso é um recorde que nunca vou superar. Mas enfim, só para aumentar o absurdo daquela temporada, poucos meses depois, outro enredo insano foi produzido. Então, como conta a história, seu companheiro de equipe Diogo, era o dia antes da partida contra o Atlético Paranaense, e Neymar insistiu em jogar futevôlei a tarde toda. Os outros jogadores temeram que ele estivesse muito cansado para a partida, mas ele não deu ouvidos. Na próxima, a caminho da partida, ele estava tão exausto que literalmente adormeceu no ônibus. Os jogadores estavam chateados, acharam que ele não ia conseguir jogar. Mas assim que chegaram ao estádio, Neymar se levantou, vestiu o kit e marcou 4. Como disse o comentarista no dia, só falta ao Neymar fazer chover. Foi simplesmente uma atuação divina. Porém, no mês seguinte, no Mundial de Clubes, por melhor que jogasse, não havia nada que pudesse ter feito para levar o troféu, já que o Santos chegou à final apenas para ser derrotado por 4-0 pelo Barcelona. Pelo menos, ele terminou o ano em grande estilo, sendo nomeado para o Ballon d'Or pela primeira vez, imediatamente indo para o top 10, apesar do fato de que ele foi apenas o segundo jogador a ser indicado enquanto jogava na América do Sul. Isso é o quão impressionante sua temporada foi. Mesmo assim, no ano seguinte também não se conteve, colocando números no tabuleiro como nunca antes, conquistando seu tricampeonato paulista consecutivo com 20 gols e 8 assistências em 18 partidas, numa atuação absurda que o viu ter aproveitamento de 74% dos gols marcados pelo Santos, nas 7 partidas que antecederam a final, totalizando 13 gols e 4 assistências nesse período. Mas não pense que ele só conseguiu isso no regional. Seus números no Brasileirão foram praticamente os mesmos, e sua performance mais icônica do ano chegou até na Libertadores mais uma vez. Então, praticamente tudo começou quando o técnico do Bolívar deu um soco nele na entrevista pré-jogo dizendo: "Neymar, eu nem sei quem é." Essa frase já irritou Neymar, mas uma vez que o Bolívar levou a vitória no jogo em casa, disputado nas famosas montanhas hostis da Bolívia, tudo ficou muito pior, levando-o a avisar o Bolívar que na segunda mão eles mereceram. Bem, digamos que em 6 minutos Neymar deu uma assistência para empatar o placar agregado,
E então, 16 minutos depois, ele marcou para colocar o Santos na frente antes de se soltar. E começar o que foi simplesmente uma das maiores humilhações esportivas de todos os tempos. Marcando mais 6 minutos depois. E dando assistência para mais um, apenas 8 minutos depois. Até deu mais uma assistência, totalizando 2 gols e 3 assistências para a partida, já que o Santos demoliu o Bolívar por 8-0. A maior vitória em uma Libertadores desde 1970. Infelizmente, 2 rodadas depois, o Santos seria paralisado pelo Corinthians, pois o único gol de Neymar não foi suficiente para colocá-los novamente na final, mas pelo menos ele levou o prêmio de artilheiro, o que ainda não havia conseguido. E apesar de ter mais desgosto vindo depois, ao ver o Brasil sair derrotado dos Jogos Olímpicos depois de levá-los à final, nenhum disso foi o suficiente para impedi-lo de ganhar o prêmio de maior prestígio disponível no Brasil, o concurso de horas. Um prêmio que serve literalmente para tirar Neymar da competição por qualquer outro prêmio, considerando-o simplesmente bom demais até para ser comparado a outros jogadores. Para um pouco de perspectiva, esse prêmio só foi dado a Pelé, não a Ronaldo, Ronaldinho ou Zico, apenas Pelé e Neymar. Afinal, com 43 gols e 19 assistências em 47 partidas. O que mais eles deveriam fazer? Com mais uma indicação à bola de ouro, Neymar entrou em sua 5ª temporada no Santos, tornando-se o primeiro jogador da história a chegar a 5 finais consecutivas do Campeonato Paulista, e até mesmo sendo eleito o melhor jogador da competição, apesar de perder a final. Além disso, foi o artilheiro e o melhor jogador, conquistando o troféu ao derrotar a poderosa Espanha no início de 2010, arruinando sua invencibilidade de 29 jogos. Ainda assim, não importa o quão promissora aquela temporada parecia, tendo marcado 138 gols e ainda dando 65 assistências em 230 partidas pelo Santos, conquistando um total de 6 troféus e mais de 70 prêmios em um período de 4 anos e meio. O ataque de ofertas milionárias de clubes europeus finalmente se tornou demais para Neymar, que rejeitou o Chelsea, Real e Juve, optando pelo Barcelona. Até hoje, ninguém tem certeza do valor real de sua transferência, com o Barcelona relatando apenas 50 milhões. No entanto, com o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, afirmando que o Santos havia pedido pelo menos 150 milhões, não é difícil imaginar o quão caro ele pode ter sido. Mas uma coisa é certa, seja qual for o valor que pagaram, valeu a pena. E agora eu gostaria de saber sua opinião. O menino Ney foi ou não foi uma das melhores maravilhas do Santos? Comente. E assim fico por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho e deixar seu like. Até a próxima!